Meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos nesta noite. Noite esta que o Senhor separou para que eu e você aqui estivéssemos, para adorá-lo, exaltá-lo, glorificar o nome dEle, pois Ele é o único ser a ser de fato glorificado e merecedor da nossa adoração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 19 até o versículo de número 24. João, capítulo 4, do 19 ao 24, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê o discernimento para entender a sua palavra e que possamos sairmos deste lugar pessoas melhores. Nós vamos pensar sobre o tema nesta noite, como adorar verdadeiramente. O mês de fevereiro a gente vai pensar, e todos que vierem aqui pregar vão pensar nessa direção, ou sobre gratidão, ou sobre adoração, ou concomitantemente no mesmo sermão, adoração e gratidão. E hoje nós vamos pensar sobre adoração, como adorar o Senhor verdadeiramente. E o texto proposto foi esse de João, capítulo 4, a partir da vida e do exemplo da mulher samaritana. O breve catecismo, na sua primeira pergunta, catecismo editado e criado e pensado pelos reformadores, catecismo de Westminster, diz que o fim do homem é adorar o Senhor. O fim do homem é exaltar e glorificar a Deus. Essa é a primeira pergunta. Qual é o fim principal do homem? É a pergunta primeira, tanto do breve quanto do catecismo maior. E a resposta é: o principal fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Diante dessa pergunta e da resposta, nós percebemos e compreendemos que nós naturalmente temos essa natureza de adorar, de buscar adorar alguém, em especial adorar um Deus, porque Deus, o próprio Deus nos criou com essa natureza. Ele criou o homem para adorá-lo, e nós, dessa forma, naturalmente, fomos feitos e criados para adorar, e dentro de nós esse sentimento existe, esse sentimento é latente. E por conta desse sentimento, nós somos dependentes. E está aí o X da questão. Somos dependentes de adorar. Mas adorar a quem? Adorar a quem? Na nossa sociedade pós-moderna, já dizem os estudiosos, que nós, por termos dentro de nós mesmos esse sentimento de adorar e dependência na adoração, nós adoramos o Deus entretenimento, o Deus da diversão,
Se não for Deus, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, nós vamos adorar um Deus, seja ele qual for, seja ele o dinheiro, seja ele filho, seja ele a televisão, seja ele um ator, um artista, seja ele o que for. Nós vamos adorar, porque esse é um desejo natural do ser humano. Adorar é algo natural do ser humano. E essa dependência, de fato, ela é real. Pois foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou para devotar a nossa adoração a Ele. Deus nos fez dependentes. Mas essa dependência deixou de existir em relação a Deus com o pecado. O pecado nos separou desse Deus. O pecado nos distanciou do Deus Todo-Poderoso. Está aí o porquê do texto da mulher samaritana. Porque o texto da mulher samaritana, em que Mateus, inspirado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, vai nos ensinar como devemos adorar. Como devemos abrir mão dessa dependência que temos de adorar um Deus qualquer. Porque é real no texto que ela tem 3 deuses, ela tem ali 3 ídolos que adora em seu coração. Ela adora o trabalho, ela adora o marido e ela adora a tradição. Ela é religiosa, ela tem a tradição dos pais dela e a gente vai ver aqui. E quando Jesus olha para a vida desta mulher, nós observamos que ele está disposto a saciar o coração dela com o fluir do Espírito Santo, e de uma forma ininterrupta, para que ela tenha ali a sua sede saciada. Esse é o desejo de Jesus. Ele queria saciá-la com a água viva, com a água que jorraria no coração dela, e ela nunca mais sentiria sede. E ela queria daquela água, ela queria beber desta água. Ela pediu por esta água viva, pois ela estava de fato cansada da vida que ela vivia, da vida que ela estava vivendo, uma vida insaciável, que estava a levando para um lugar totalmente diferente daquele que Jesus tinha ali oferecido. Então o Senhor olha para ela e, ao perceber que ela queria aquela água, Ele faz uma pergunta para ela. Ele pede que ela traga o seu marido. Quando Jesus faz essa pergunta e pede para que ela traga o seu marido, Jesus está querendo destronar do coração dela o ídolo dela. Jesus está querendo tirar do coração o ídolo que a faz pecar, que reinava no coração desta mulher. João 4, 15 ao 18 vai mostrar isso. O verso 15 diz: por favor, Senhor, dê-me dessa água. Esse é o desejo desta mulher, é a vontade dela, depois de entender o que Jesus queria lhe oferecer, e ela pede dessa água. Então me dá dessa água, disse a mulher, assim nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Aí Jesus diz: vai buscar o teu marido. Tenta imaginar Jesus perguntando isso para esta mulher, e eu tento imaginar o sentimento no coração dela. Eu estou querendo água e ele vem com essa pergunta. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Por que é que ele vem com esse assunto? Eu quero da água que ele quer me dar, e não tem nada a ver o assunto marido, não tem nada a ver. Vá buscar o seu marido. Jesus, queridos, estava dizendo nesse momento para esta mulher, para ela matar a sede de Deus, a sede que ela tinha, com o Espírito Santo de Deus, e ela precisava, mas primeiro ela precisava parar de beber da fonte do pecado.
Então, quando Jesus a indaga, traga o seu marido, Jesus está dizendo assim, ó, você sim vai beber da fonte da água da vida, sim, ela vai jorrar no teu coração e nunca mais você terá sede, mas é necessário que você deixe de beber da fonte da água do pecado. Porque é assim, às vezes a gente quer beber da água da vida, mas continua escondido, bebendo da água da fonte do pecado. Aquela mulher ia ao meio-dia, por que ela ia sozinha naquele lugar? Porque ela ia pegar água sozinha para ninguém a questionar, ninguém a acusar, ninguém lhe apontar, e ela ia viver a sua vida normal, no pecado como vivia. E aí Jesus diz, traga o seu marido. Aquele relacionamento sem compromisso, além de se substituir o Deus no coração dela por um ídolo, era também como uma cisterna que não retém água, uma cisterna que além de não reter água, não sacia a sede da alma. O profeta Jeremias já falava desse assunto. Ele havia denunciado o pecado dessa maneira já no seu tempo. Lá em Jeremias 2:11, ele profetizou dizendo: alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Então veja a pergunta de Jeremias: alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Veja que Jeremias está fazendo uma indagação a respeito das outras nações. Ele está dizendo e mostrando claramente para o povo de Deus que os pagãos, os que estão acreditando e adorando em outros deuses, eles não trocam o seu Deus. Mas o povo de Deus, o povo que é chamado para viver na maravilhosa luz, troca o seu Deus. Deixa de adorar o seu Deus para adorar outros deuses. É isso que Jeremias está dizendo. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. O povo de Deus cometeram duas atrocidades: abandonaram o Deus, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, cisternas que não retêm água. Vão sempre estarem com sede, porque não retêm água. Não podem reter água. Nenhuma outra nação que segue outro Deus troca o seu Deus. O único povo que troca o seu Deus é o povo chamado povo de Deus. Para aquela mulher conseguir se saciar com Deus, ela precisaria primeiro abandonar seus ídolos e pecados. Ela tinha que abandonar. Ela precisaria parar de buscar saciedade em outras fontes, em outros lugares. Ela precisaria voltar-se para Deus com arrependimento e fé em seu coração, porque se assim não fosse, não ia adiantar. Por isso Jesus, ele é bem direto na sua indagação: vá buscar o seu marido. Vá buscar o seu marido. Não tem como você chegar para a fonte de água viva se continuar praticando o mal e escondendo todo o pecado em seu coração. Não tem. Vá buscar o seu marido. E Jesus também já falava disso. Lá em João 3:20, Jesus havia dito o seguinte, na conversa com Nicodemos: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Então, o cidadão que peca não se aproxima da luz com medo do seu pecado ser exposto.
Aquela mulher ia naquele poço sozinha, porque ela tinha medo do seu pecado ser exposto. Mulher, não tem como você matar sua sede enquanto você continuar bebendo na fonte escondida do pecado. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Traga seu marido, vamos mudar a sua história, vamos consertar esse coração, vamos mudar de vida. O teólogo diz o seguinte: o caminho mais rápido para o coração é através de uma ferida, diz John Piper. O caminho mais rápido para alcançar um coração é através de uma ferida. O que Jesus fez foi identificar a ferida do coração desta mulher. E por essa ferida ele entrou no coração desta mulher. Ela identificou a ferida do pecado e por lá entrou para atingir o coração daquela mulher. Foi o que Jesus fez. E o que essa mulher fez? É o que todos nós fazemos, na maioria das vezes. O que essa mulher fez? Se esquivou, tentou fugir, tentou mudar de assunto. E eu estudando nesse texto, eu lembrei de um desenho da Hanna-Barbera antigo, os meninos nem sabem o que é isso. Leão da Montanha. Quando ele se via em apuro, ele dizia: saída pela direita, saída pela esquerda. Era o que essa mulher estava fazendo aqui. Saída pela direita, saída pela esquerda. Ela se esquivou, tomou a estrada de um debate teológico que não tinha nada a ver o assunto e revelou seu outro ídolo, a tradição de seus pais. Jesus chama ela e pede para que ela trouxesse seu marido, e ela entra com outro assunto, que é o que a gente faz. A gente muda de assunto. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Aí ela responde: não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. E aí veja o cinismo dessa mulher. Vejo que o Senhor é profeta. O Senhor é profeta, disse a mulher. Ela traz à baila, querido, uma questão tão séria, que tinha todo o poder de mudar a direção de Jesus, a ponto de Jesus não mais ter essa mulher, ela ir embora e não mais ele conversasse e falasse do evangelho para ela. Mas Jesus, com a sabedoria que tinha, Jesus foi alimentando o diálogo desta mulher. Ele foi sábio, ele teve a sabedoria de manter o diálogo com ela para não perdê-la. Versículo 20, então ele diz: diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, seguindo a tradição dos nossos pais, versículos 11 e 12, ela fala isso, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim onde nossos pais, nossos antepassados ou nossos pais adoram. Por que os judeus falam que é lá em Jerusalém? Essa mulher vem com outro assunto. Jesus querendo que ela apresente o seu marido, mudar a sorte dela, e ela vem com outro assunto tentando mudar a direção e o foco de Jesus. Mas Jesus, com sabedoria, alimenta esse diálogo. E sobre esse diálogo escreveu outro teólogo, ou ainda John Piper. Essa mulher agiu como um animal preso, quando ele cai numa armadilha e arranca a própria perna para escapar. Ele está preso com a perna na armadilha e arranca a própria perna para poder sair daquele lugar e ter a sua vida salva. Um pecador apanhando no pecado mutila a própria mente e rasga as regras da lógica. Então o pecador, quando se vê indagado pelo seu pecado, ele foge, ele muda de assunto, ele arranca a própria perna da mente para não ser contrariado. Ele quer continuar no pecado, para não ser confrontado. Sim, é claro, falando do meu adultério, mas qual é a sua opinião sobre o lugar onde as pessoas devem adorar? Ela muda de assunto. O senhor quer chamar a minha atenção porque eu estou em adultério, mas qual é
o lugar aonde o povo deve adorar. Essa é uma conversa dessa senhora evasiva, uma conversa dúbia, né, dupla, própria de pecadores apanhados em flagrante no pecado. A mulher não queria falar de adoração. O assunto não era adoração. Ela estava fugindo. Só que Jesus, como um grande caçador de almas, sabemos que não é fácil se livrar dele, ele não hesita em seguir a caça para alcançá-la e a pegar. Já que a mulher insistia em falar de adoração, mesmo que para fugir do pecado dela, Jesus insiste. E é assim, queridos, que muitas vezes crentes velhos na igreja agem. Alguém quer fazer a denúncia de um pecado e ele foge, ele hesita, ele foge, ele tenta fugir com argumentos teológicos e tantas outras coisas para fugir da denúncia do pecado. Muitas das vezes encontramos esse tipo de gente na igreja, principalmente os mais antigos. Prefere o debate teológico ao permitir que Deus penetre o seu coração e mude aquilo que está errado. O Senhor segue a linha do diálogo com esta mulher e começa a falar de adoração. E o que é interessante, que o assunto do marido não voltou mais. O assunto foi tão bom de adoração que Jesus não falou mais do marido nem a mulher. Esse assunto não voltou mais. Mas por quê? Porque Jesus já havia atingido o coração dessa mulher. Jesus já havia entrado na brecha. Jesus já havia alcançado o seu objetivo. Agora eu tenho a atenção dessa senhora. Agora eu tenho o coração dessa samaritana. O homem era o ídolo dela, sim. Era um Deus no coração dela, sim. E ao falar da adoração, o Senhor conseguiu permanecer no âmbito do coração. Jesus continuou ali falando do coração, da vida daquela mulher. Ela tentou fugir, sim, mas o Senhor conseguiu fisgá-la, alcançá-la, ter a atenção dela. O Senhor então passou a ensinar sobre a verdadeira adoração a esta mulher. Então, como adorar verdadeiramente? Como adorar? Para fugir do confronto, aquela mulher tentou abordar esse tema de adoração pela perspectiva errada, que é o que a gente faz. A gente às vezes tenta abordar um tema que é crucial para a nossa vida pela perspectiva errada. A mulher tentou abordar o tema de adoração pela perspectiva errada, ela estava enxergando de forma errada. Jesus a chama para dialogar e quer lhe dar algo que vai mudar a sua vida, água para beber, para jorrar no seu coração e nunca mais ela ter sede, e ela vem com uma perspectiva totalmente errada. Quando, queridos, precisamos saber aonde adorar, precisamos fazer algumas perguntas. A perspectiva errada daquela mulher, onde adorar, neste ou naquele lugar, foi a pergunta dela: onde adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Essa não é a pergunta é errada. Jesus, porém, revela para aquela mulher que a verdadeira adoração, e o mais importante, não é o onde adorar, mas a quem adorar e como adorar. Aonde eu devo adorar? No Gerizim ou em Jerusalém? Não interessa o lugar. O importante é como eu vou adorar e a quem eu vou adorar. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. Onde adorar, neste ou naquele lugar? Pergunta ela. Jesus, porém, vai revelar que para a verdadeira adoração, o mais importante não é o onde, mas a quem adorar e como adorar. Para a verdadeira adoração, queridos, são mais importantes o conteúdo da adoração, o coração do adorador e as características da adoração. É o que vamos pensar nesses minutos adiante. E o primeiro ponto a pensar é esse: o conteúdo da adoração. Como adorar verdadeiramente? Precisamos saber o conteúdo da adoração. Jesus sabia que aquela mulher estava fugindo, como o leão da montanha, né? Pela direita, não, pela esquerda.
pela tangente. Aquela mulher queria sair. E ele reconheceu essa esperteza dela. Ele entendeu o que ela estava querendo fazer. E aí o versículo 9 diz: o Senhor deve ser profeta. Essa foi a indagação dela. Disse a mulher: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados, nossos pais adoram? Ela sabia que, escorando-se na religião e na religiosidade, na tradição de seus pais espirituais, que o versículo 20 aponta, ela estava usando o tema da adoração para debater, para discutir, para se desviar do foco principal, e assim esconder o seu coração. Então eu entro num debate que não tem nada a ver, para esconder o meu coração. O meu coração. E muitas pessoas nos dias de hoje ainda faz o mesmo. Muitas pessoas se apegam a lugares e tradições, templos e liturgias para fazer o mesmo. Não, porque só pode adorar assim, não, porque só pode adorar naquele lugar. Perdem-se em meio a discussões de forma e de estilo ou postura de como deve se adorar. Esconde-se atrás da opinião de culto e apenas momento de encher a cabeça com informações doutrinárias. Não, porque aquela doutrina, porque a doutrina A, e não o momento para também irmos a Deus de coração. Então nos preocupamos tanto com algumas coisas, esquecemos de irmos a Deus com o coração. Encontram-se com a estética, ou melhor dizendo, encantam-se com a estética, com a beleza, com a iluminação, com a atmosfera e coisas desse tipo na igreja. Mas onde está o coração? A gente às vezes faz igual o povo de Israel, quando Salomão vai inaugurar o templo, aquele templo suntuoso, foi feito com tanto ouro, com tanto rubi, com tanto tecido valioso, com tanta madeira de lei, tudo de bom tinha ali. Quando vai se inaugurar, o povo entra encantado, tanto encantado de olhar para a beleza do templo, tanto encantado para ver tanta riqueza, tanta pompa, que Deus faz descer uma fumaça naquele lugar que ninguém consegue enxergar mais nada. Porque não é o lugar, não é a beleza do templo, é o Deus do templo, é o Deus que habita no templo. A gente se preocupa com estética, com beleza, com iluminação, atmosfera e coisas desse tipo, e aí me sinto bem. E o seu coração em relação ao Deus do templo? Encaram o culto como forma de aplacar a mão pesada de Deus. Vou para a igreja hoje, senão Deus vai me castigar. Vou para a igreja hoje, senão não vou receber bênção. Vou adorar o Senhor, senão Ele não vai me fazer isso. A gente encara às vezes adorar o Senhor para que Deus não venha com a sua justiça sobre nós, com o seu juízo sobre nós. Nada disso, porém, queridos, poderia estar mais longe das verdades cristãs. Nada disso. Todas estas coisas, quando levadas a extremos, tornam-se características de culto pagãos. Todas elas. Lugares, formas, atmosfera, sacrifício, etc. Por isso que Jesus traz a conversa sobre adoração para aquilo que realmente importa na vida daquela mulher. Primeiro, o conteúdo. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento. Observem que Jesus traz para a adoração um elemento que o movimento neopentecostal contemporâneo tirou de Jesus. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que olhar para o que a Bíblia quer nos dizer. E é verdade o que eu estou falando. Foi tirado de Jesus o elemento principal do culto, da adoração. Quando olhamos para o texto, Jesus deixa bem claro. Vou repetir: creia em mim, mulher,
está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento. O elemento foi tirado pelo movimento neopentecostal contemporâneo, tiraram de Jesus, ou seja, deixado de lado. O que foi deixado de lado? O conteúdo bíblico da palavra de Deus nos cultos. Tiraram a palavra de Deus do púlpito como ela o é. Jesus deixa bem claro: vocês não conhecem, não têm conhecimento, vocês só adoram com a mente, com a vontade e não com o coração. O que foi deixado de lado? O conteúdo bíblico. Jesus diz: nós adoramos com a mente, com o conhecimento. Não tem como adorar o Senhor se não for com a mente e com o espírito. Pois a salvação vem pelo meio dos judeus. Então o importante, queridos, para a verdadeira adoração não é o onde se adora, mas a quem se adora. Aquela mulher diz que ela vai adorar num lugar onde os pais dela adoram. O Pai é quem se deve ser adorado. O Pai, não os pais. Ela estava falando de Jacó, ela está falando dos patriarcas, os pais do passado, mas são estes que nós devemos adorar? É por causa deles que nós devemos adorar? E aí Jesus vem e diz para ela: não importa o lugar, você precisa tirar essa religião do seu coração, você precisa adorar o Pai. O Pai é quem deve ser adorado. Não se deve focar a tradição, nem conforme a tradição de seus pais. É isso que você precisa entender, mulher. Para que você adore verdadeiramente, você tem que adorar o Pai. A tradição dos seus pais não é mais importante. O Pai é o mais importante. E aí Jesus faz a pergunta: mas que Pai? Que Pai? Que Pai devemos adorar? A primeira indagação a ser respondida, adora-se o Pai que a si mesmo se revela em toda a extensão da Bíblia. É este Pai que devemos adorar. De Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, ele se revela a nós. Ele se revela progressivamente na nossa vida a partir do estudo da palavra. Então, se não temos o hábito de estudar a palavra, de estar nos cultos, de entender o que Deus quer para a nossa vida através da proclamação da palavra, não tem como nós adorarmos esse Pai. Uma revelação progressiva, não apenas como alguns fazem, em trechos selecionados conforme o gosto. Os samaritanos não tinham o conhecimento total da palavra. Eles até deixavam ser influenciados pela ação do Espírito, mas não tinham conhecimento. Os judeus tinham conhecimento, mas adianta você ter conhecimento e ter o Espírito e andar com uma perna só, um de cada lado? Não. É isso que Jesus quer mostrar para esta mulher. E dessa forma seletiva, não é possível que alguém conheça verdadeiramente a Deus. Adora-se o Pai com conhecimento de quem estuda a Bíblia, de Apocalipse a Gênesis, de Gênesis a Apocalipse e vice-versa. É assim que se adora, palavra e espírito. Palavra precisa estar na mente, e no coração. O Espírito precisa estar habitando, nos dando a iluminação. A segunda coisa que Jesus diz para essa mulher é que ela deve adorar o Pai do Filho Jesus Cristo, o Pai do Mestre esperado pelos judeus. Isso é que Jesus quis dizer com a expressão: a salvação vem pelos judeus. Ela tinha que entender: a salvação vem pelos judeus, porque Jesus havia prometido que no trono de Davi ia ter um sucessor, não ia ficar vazio. Vem dos judeus, então da tribo de Judá veio o Salvador, a salvação vem dos judeus. O Senhor estava falando da esperança messiânica de Israel, que se cumpriu em Cristo, o Filho eterno de Deus. Era isso que Jesus estava falando para aquela mulher.
Da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, viria o Messias, a salvação vem do judeu. Então a verdadeira adoração, portanto, é centrada no Filho, em Cristo, não no diabo, não nas bênçãos, não nos sinais, não nas maravilhas. A verdadeira adoração, ela é cristocêntrica. Então, se no púlpito da igreja não é pregado Cristo, não tem verdadeira adoração. Se na sua vida não se vê a manifestação do Cristo pregado, não é adoração. Você pode cantar, pode fazer o que for, mas não é adoração. E a terceira coisa que aprendemos: adora-se o Pai, que é Deus e é Espírito, pois Deus é Espírito, é o versículo 24. O Pai, que é onipotente, Ele não está apenas num lugar de adoração, Ele está em todos os lugares. Então, ao sair daqui, Ele continua comigo, aonde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver. Se eu viajar para o Japão, Ele vai estar comigo. Adora-se a Ele aonde? Eu vou lá adorá-lo no Japão. O Japão não é um lugar de eu me esconder para fazer o que é errado, não, pois lá Ele me vê e eu preciso adorá-lo também lá, pois Ele é onipresente, Ele é onipotente, doador de vida e sustentador de todas as coisas. É invisível, sim, desconhecido para os seres humanos, a menos que Ele decida se revelar a eles. Então Ele só é invisível para aqueles que não têm uma experiência com Ele, e Ele se revelou a nós através do Filho, como diz João 1,18. Ele é imortal, Ele é eterno, de geração em geração, e de eternidade em eternidade, sendo Ele Deus. É esse Deus que devemos adorar. Então a adoração verdadeira, portanto, se preocupa principalmente com o conteúdo. Não tem como ser diferente, queridos. Não é onde eu estou adorando, mas quem eu estou adorando. Quem eu estou adorando? Quem nós aqui nesta noite estamos adorando? Quem? O objetivo de minha adoração, da sua adoração, terá de ser sempre o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos foi revelado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esse é o conteúdo. O Pai, que é Espírito, pois não se fixa em lugares ou tradições, mas é antes criador e sustentador de todas as coisas. E a nós Ele se revelou através de Cristo. É esse que devemos adorar. As distorções, queridos, de hoje, que vemos hoje, em termos de adoração, são todas resultados do desconhecimento desse Deus. São todas resultados da negligência de adorar a esse Deus. Se temos nas nossas igrejas, seja em que lugar for do mundo, essas distorções, é porque de fato desconhecem ou desprezam a esse Deus que nos ensina a adorá-lo de verdade. E da mesma forma que ocorreu com a adoração distorcida dos samaritanos, é o que acontece nos nossos dias. Mas por quê? Onde estava o erro deles? Eles não conheciam a Deus, faltava-lhes a Bíblia, faltava-lhes a palavra, faltava-lhes o conhecimento de fato da palavra de Deus. Faltava-lhes Cristo, faltava-lhes a iluminação do Espírito Santo. Por isso aquela mulher não entendia. Ela tentou até fugir. Esse mal não era apenas privilégio dos samaritanos, de muitos judeus também, que carregavam a Bíblia debaixo do braço e padeciam da mesma enfermidade da falsa adoração. Mas por quê? Faltava-lhes o conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. Mateus 22, 29 diz: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus falou isso para os judeus. Oséias já dizia: errais por não... o homem perece por falta de conhecimento. E o texto no Novo Testamento vai dizer que erramos por não conhecer as Escrituras. Quer consertar a sua adoração? Precisamos consertar a pessoa a quem estamos adorando. Precisamos olhar para Cristo. Precisamos estudar as Escrituras.
precisamos clamar pela iluminação do Espírito Santo, pois a Bíblia é 100% divina, e para aprendê-la precisamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, por ser ela 100% divina. A segunda coisa que o texto nos auxilia, se a adoração a gente precisa fazê-la por conta do conteúdo, precisamos entender se somos verdadeiros adoradores também, através do nosso coração. Como é o nosso coração adorador? Como é? O coração do adorador. Nós reduzimos essa questão de adoração a formas e estilos. Nós, na igreja, reduzimos a adoração a formas e estilos. Então, se eu levanto o braço, eu estou adorando. Se eu choro, eu estou adorando. Então, quer dizer, se eu não chorar, eu não estou adorando. O foco de Jesus, porém, sempre foi o coração. O apóstolo Paulo dizia, na sua discussão entre os seus pares na época, a respeito da circuncisão, quando os judeus disseram que os gentios não eram cristãos pelo fato de não serem circuncidados, não eram filhos de Deus pelo fato de serem circuncidados, e eles não tinham valor nenhum, e Paulo começa a discutir, e Paulo então dá uma aula para os judeus. O que importa vocês serem circuncidados externamente e internamente não são circuncidados no coração? Porque o coração tem que ser circuncidado. O que adianta eu levantar o braço e chorar, mas o meu coração não chora, meu coração não sente, meu coração não vibra, meu coração não deixa Deus ter totalmente penetrá-lo e tomá-lo por completo. Mateus 15, 8, 9 diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, sua adoração é farsa, pois ensinam ideias humanas, preceitos humanos, tradições humanas, como se fossem mandamentos divinos. Então eles estavam ali com o coração totalmente longe de Deus, até falavam de Deus, mas o coração vazio. Esses são os adoradores que Deus busca. Quem? Os que adoram de coração. E por que Deus os busca? E quando a Bíblia fala que Deus busca verdadeiros adoradores, é porque ainda não temos verdadeiros adoradores. Ele está buscando. E por que Deus os busca? Porque há muitos que não são verdadeiros adoradores. Há muitos que, como disse, levantam os braços, mas o coração está longe, mas muito longe de Deus. Alguns levantam os braços, até cantam, até choram, mas estão nos julgando, estão apontando o dedo, estão questionando, e o coração longe. Eles honram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. É com o coração, queridos, que nós devemos adorar, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. Mas o que é adorar de coração? A atuação do coração na adoração é o despertar de sentimentos, emoções e afetos do coração. Lá onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta, diz John Piper. A atuação do coração na adoração é o despertar de sentimentos, emoções e afetos do coração. Onde os sentimentos estão mortos, por Deus não há adoração. A adoração é morta. Jonathan Edwards, em seu livro Afeições Religiosas, ele explica que Deus nos criou com duas capacidades principais: perceber ou especular. Perceber ou especular. Ou discernir ou julgar as coisas. Perceber ou especular. Discernir ou julgar as coisas. Esta capacidade é chamada de entendimento. A outra capacidade é a de sentir
ou de se envolver emocionalmente, gostando ou desgostando, aprovando ou desaprovando. Esta capacidade é chamada de inclinação, vontade ou coração. Adoração verdadeira, portanto, queridos, envolve o coração do adorador, o seu coração. Ele não apenas conhece, ele percebe, ele discerne, ele sente, ele ama, ele deseja, ele gosta, ele quer Deus e mais de Deus. Isso nos leva à última consideração, mas antes de eu ir à última consideração, esse coração, ele começa a se preparar no sábado, para vir para a igreja domingo de manhã. Ele já sonha com a igreja no domingo. Domingo à tarde, ele não vai fazer nada de diferente, ele não vai fugir ou tentar arrumar um subterfúgio para não ir à igreja. Ele vai estar lá com o coração ardente para ir adorar o Senhor, porque o coração dele anela. A adoração verdadeira, portanto, envolve o coração do adorador. Ele não apenas conhece, percebe ou discerne, ele sente, ele ama, ele deseja, ele gosta, quer Deus e mais de Deus. Aí chega sábado, estou nem pensando no domingo, chega domingo de manhã, será que eu vou, não vou? Relógio, será que vai despertar? E chega domingo à tarde, já fui de manhã, não vou à noite não, para ouvir o pastor falar, pregar de novo, a mesma coisa, repetir, ou falar aquilo que talvez não seja verdade. Esse é o nosso coração julgador. Mas o adorador, ele não vai para a igreja nesse sentido, ele já se prepara em casa, ele já sente essa emoção, essa vontade. Eu vou para a casa do Pai, pois estou alegre, só pelo fato de alguém dizer, vamos à casa do Senhor. A adoração verdadeira, portanto, é isso, queridos, envolve o coração do adorador. Ele não apenas conhece, percebe ou discerne, ele sente, ele ama, ele deseja, ele gosta, quer de Deus e mais de Deus. Isso nos leva à última coisa nesta noite. Quais são as características do adorador? A verdadeira adoração é caracterizada da seguinte maneira. João 4, 23 e 24 diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As palavras espírito e verdade informam-nos, John Piper, que corresponde ao como, ou seja, em espírito, e a quem em verdade na adoração. Como vamos adorar? E quem vamos adorar em verdade? A adoração tem que ter coração. E quando se fala de coração, fala-se de espírito. E cabeça, fala-se de verdade. Então, verdade sem emoção produz ortodoxia morta e uma igreja cheia de gente que canta com os lábios. Então, se eu não tenho no coração essa vontade de adorar, que chamamos de espírito, e eu não estou falando esse espírito, o espírito de Deus em si, o nosso espírito que é cheio pelo espírito de Deus, que nos faz adorar, e a nossa cabeça cheia da verdade de Deus, faz com que a gente entenda e saiba quem estamos adorando. Pois verdade sem emoção produz ortodoxia morta, e é uma igreja cheia de gente que canta com os lábios, mas sem coração. O que adianta ter verdade e não ter o Espírito? O que adianta ter o Espírito e não ter a verdade? Temos uma igreja morta. Por outro lado, queridos, emoção sem verdade, ou espírito sem verdade, produz agitação vazia, cultiva pessoas superficiais, agitadas pelos ventos de doutrinas, oscilações emocionais, escravas de falsos profetas e de suas emoções bipolares. É isso, emoção sem verdade.
Cadê a verdade? Cadê a palavra de Deus no coração? Verdade sem emoção também é a mesma coisa. Que adianta falar tanto da verdade, mas não deixar o Espírito tomar conta? A verdadeira adoração, porém, vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia, afeições fortes por Deus, arraigadas na verdade, são os ossos e medulas da adoração bíblica. Sim, a verdadeira adoração. E o combustível da adoração é uma visão correta da grandeza de Deus, ou seja, da verdade de Deus. O fogo que faz o combustível queimar com um calor extremo é o avivamento do Espírito Santo na vida daquele que é adorador. A fornalha acesa e aquecida pela chama da verdade é nosso espírito renovado, e o consequente calor da nossa afeição é a adoração poderosa que abre caminho por meio de confissões, anseios, aclamações, lágrimas, cânticos, exclamações, cabeças curvadas, mas erguidas e vividas obedientemente na verdade, segundo diz John Piper. Então, queridos, o que é adorar verdadeiramente? O que é a verdadeira adoração? No fim das contas, o lugar e a forma não são a questão mais importante na adoração. Esses temas podem até desviar a questão do foco principal, que é o coração do adorador, saciado e satisfeito em Deus. A gente pode se permitir a ser desviado nesse sentido. Verdadeiros adoradores, ou uma adoração verdadeira, são produzidos pelo Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Estes verdadeiros adoradores, eles buscam conhecer a Deus em Cristo, conforme a revelação da Bíblia, e clamam por fé. Suplicam por iluminação espiritual para compreenderem e viverem o texto sagrado. Dedicam então em adorar o Pai em espírito e em verdade. Sem palavra não adianta ter emoção. Sem emoção não adianta ter palavra. A verdade precisa estar aliada ao Espírito. O Pai busca verdadeiros adoradores que vivam em espírito e em verdade, que tenham a palavra de Deus guardada em seu coração e deixar o Espírito fluir em sua vida, guiando a sua vida. Aí temos uma verdadeira adoração. Termino aqui trazendo para você, nesta noite, 5 dicas importantes. 5 dicas. Nós precisamos nos certificarmos de que de fato nos arrependemos do nosso pecado e cremos em Jesus Cristo para a nossa salvação. Pois é o nascer de novo que vai produzir de fato essa verdadeira adoração. Precisamos estabelecer uma rotina diária para a leitura da Bíblia e oração. Nós precisamos da palavra e do Espírito, precisamos ler e orar. Precisamos ler e orar, ler e orar. Precisamos eliminar o lixo que nós estamos consumindo, porque a gente consome tanto lixo. Antes de vir para a igreja, a gente consome tanta besteira, tanta coisa, que chega na igreja, a gente já está farto de tanto lixo que a gente consumiu. Então a gente tem que eliminar o lixo que possa estar consumindo a nossa busca de satisfação para a nossa alma. Temos que deixar de lado os nossos ídolos, falsos relacionamentos como daquela mulher, trabalho demais, tradições religiosas, a Netflix, o HBO e tantas outras que a gente assiste aí, comida, bebida, sexo e tantas outras coisas. Vamos nos esvaziar desse lixo.
O domingo é para adorar o Senhor. O domingo é para viver a vida com Deus. Prepare o seu coração a semana toda, especialmente na noite de sábado e nas tardes de domingo, para o culto que você vai prestar a Deus na comunhão da igreja, reunida para adorar em espírito e em verdade. Nunca pare de suplicar pelo avivamento, pelo enchimento do Espírito Santo em tudo isso que você se propôs a fazer. Essa é uma prática que devemos fazer. Então convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Pois se você é um verdadeiro adorador, entenda que Deus o busca. Deus busca os verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que o adorem em espírito, coração ardente por Deus, e em verdade, cabeça cheia do conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. Meu Senhor, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para prestar culto ao Senhor. E aqui estamos nós, Senhor. Te adoramos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Começamos pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Começamos no ensaio do Ministério de Louvor, já para aqui estarmos às 18 horas, prontos para Te adorar. Iniciamos às 18, Senhor, paramos após a adoração, os louvores, para ouvir a Tua palavra. Mas, Senhor, diante de tudo que fizemos durante esse dia, e o que aqui ainda estamos fazendo, não sei se de fato somos verdadeiros adoradores, Senhor. Não sei se de fato estamos aqui só com emoção, ou se só com a verdade. Se estamos aqui igual aquela mulher, tentando sair pela tangente, tentando com uma saída para esconder o seu pecado, não sei, meu Senhor, mas o Senhor sabe. Assim como o Senhor foi ao encontro daquela mulher e com sabedoria não permitiu que ela se esquivasse, que ela sumisse ou saísse dali sem que antes de fato conhecesse aquele que daria-lhe água de beber, uma água viva que ia jorrar em seu coração. Talvez entre nós, Senhor, tenhamos pessoas vivendo como aquela mulher, ainda tendo a religião como um ídolo, ainda tendo relacionamentos como um ídolo, ainda tendo, ó Deus, o trabalho como um ídolo. Trabalho, estou cansado, não tenho tempo ou vontade ou coragem de no domingo poder ir à casa de Deus para adorar esse Deus que é santo, poderoso, que é o que rege a minha vida e que me dá tudo que tenho ou tudo que sou. Então, meu Pai, que o Senhor Deus mude os nossos corações para que possamos compreender o que de fato é Te adorar, que possamos Te adorar de verdade com o coração, possamos sim ter emoção, deixar o nosso espírito ser tocado pelo Teu Espírito, a ponto, ó Deus, de sermos levados ao céu, mas para tanto com o conhecimento da verdade em nossa vida, em nossa mente, para que possamos então compreender que estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus majestoso. Meu Senhor, que o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, a ter a compreensão daquela samaritana, Senhor. Demorou um pouco, mas ela foi progredindo, ela foi avançando, ela foi conhecendo com quem ela estava conversando, e ela compreendeu que não era no Gerezim, não era em Jerusalém, mas era em espírito e em verdade. Era baseado na palavra de Deus,
era baseado pela ação do Espírito Santo, movendo o nosso corpo a adorar, a levantar e glorificar esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que é o nosso socorro, que é o nosso El Shaddai, é o Deus conosco que está todos os dias, é o Deus que nos fortalece a nossa justiça. Tu és o nosso Deus e devemos te adorar, assim como aquela mulher aprendeu em espírito e em verdade, devotar toda a nossa vida ao Senhor. E ao caminharmos para aqui estarmos sempre, domingo após domingo, possamos caminhar com alegria, com vontade, com gozo, com desejo de aqui estar para te adorar e deixar o Senhor tomar conta plenamente da nossa vida, a ponto de só enxergar o Senhor, assim como o Senhor fez com o povo de Salomão naquela inauguração. Possamos nós, Senhor, termos a fumaça descida neste lugar para só contemplar a tua face e deixar o Senhor tocar no nosso coração, limpando as nossas mazelas, limpando tudo aquilo que precisa ser limpo em nossa vida, para podermos te glorificar e te honrar de verdade, Senhor. Faz isso em nossos corações, Senhor. Transforma a nossa mente e coração, Senhor, para compreendermos o que de fato é te adorar, para sermos de fato verdadeiros adoradores, Senhor. Adorar um Deus que ao chegarmos no céu vai abrir a porta e nos terá como estranhos. Quando aquela porta abrir, não seremos estranhos àquele Deus, pois Ele nos se revelou através da sua palavra em nossos corações. Pois para subirmos e sermos recebidos por Ele, não sermos estranhos, precisamos ter essa verdade no nosso coração, na nossa mente. Não queremos sermos estranhos a Ti, Senhor. Então nos ajuda através do Teu Espírito Santo, Senhor. Cura nossas almas, cura o nosso espírito, Senhor. Cura os nossos corações. Nos ensina de fato a sermos adoradores, dando esse desejo de sentar para saciar da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém.